Olá, meu nome é Alana Cury, eu sou da Sacred Lobas e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho do meu trabalho terapêutico, um trabalho com mulheres, um trabalho com vibração. Eu sou sound healer, trabalho com a música nessa forma de cura, de harmonização do ser e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho mais sobre isso. O sound healing é uma terapia onde a gente usa instrumentos intuitivos para harmonizar o nosso campo. E ele trabalha em todos os nossos corpos. A gente começa com o corpo físico, o corpo emocional e os corpos sutis. Então ele trabalha nesses três âmbitos, indo no corpo físico até nível celular, até nível dos ossos, dos músculos, tudo. E principalmente das nossas águas, né? A gente tem grande parte do nosso corpo de águas. E a vibração dos instrumentos, ela trabalha principalmente nesses lugares, assim, para que a gente possa desbloquear coisas que estão ali. E isso pode vir desde traumas, dores físicas mesmo, situações que você tá mal resolvida, até em coisas mais antigas, né? Memórias ancestrais, situações que você não sabe exatamente de onde vem, mas você sente que tem algo ali que te puxa para baixo. Então o Sound Healing, ele trabalha a partir desse pressuposto de que tudo no mundo vibra. Existe essa frase em sânscrito que é Nada Brahma, tudo vibra. E isso é a grande lição, é a grande linguagem do universo. Então, quando a gente entende que o universo funciona assim, você começa a observar as coisas de um jeito diferente. Você começa a observar a partir do pressuposto de ressonância, que são duas frequências que se harmonizam, e dissonância, que são duas frequências que não se harmonizam. E tudo funciona assim. Então, quando você encontra uma pessoa e ela está em dissonância, você vai tentar trazer essa harmonização para ela entrar em ressonância. E os instrumentos, eles fazem isso junto com a guiança do terapeuta. E como que ele é capaz, assim, de atuar? Por exemplo, se a pessoa está com algum problema do passado, algo assim, como que ele é capaz de atuar e curar isso, melhorar essa situação? É sempre importante a gente entender que a cura, ela é um processo em desenvolvimento. Então, como as camadas da cebola, a gente primeiro acessa a primeira camada e a pessoa tem um entendimento, ela tem os insights, ela tem a revelação sobre aquilo e isso transforma a primeira camada. E assim ela vai para a segunda, terceira, e esse é o trabalho da vida toda, né? É nosso trabalho como seres humanos, está em constante evolução. E essas medicinas vibratórias, como o Sound Healing, elas ajudam a gente então a observar esses lugares que estão em dissonância dentro do nosso corpo, para que a gente consiga harmonizá-los. Então a gente vai, através dos instrumentos e através dessa prática, podendo olhar para isso e trazer uma nova luz, um novo entendimento a partir de um lugar de centramento. Então pensa o seguinte, quando você vai procurar um terapeuta, você provavelmente está em algum lugar desafiador. Uma situação com a sua família, uma situação de mudança de vida que você não sabe como encarar, várias possibilidades. Então você entra num processo de estresse interno. Então o primeiro passo seria trazer essa calma, esse espaço, esse lugar de tranquilidade e centramento para você poder ter uma outra visão a respeito daquilo que está acontecendo. Então, é muito interessante, assim, na nossa vida, quando a gente tem uma discussão com uma pessoa, por exemplo. Você percebe que no calor da discussão, você nunca consegue resolver nada. Você precisa primeiro se acalmar, para poder depois ativar o seu lado racional junto com o seu lado emocional em harmonia, para poder falar, olha, a gente tem essa situação, como a gente resolve? E na vida é igualzinho, né? Então, a gente olha pra gente desse outro lugar, primeiro acessando esse lugar de calma, para depois poder observar de uma forma diferente. E como que funciona uma sessão de Sound Healing? Existem várias formas do Sound Healing funcionar e depende muito, é claro, de terapeuta para terapeuta. A forma que eu gosto de trabalhar é sempre receber essa pessoa primeiro numa uma fala terapêutica, onde ela vai poder trazer quais as questões que estão acontecendo e receber um acolhimento, porque a gente precisa, né, esse lado humano, assim, de eu posso trazer as minhas questões para uma pessoa e ela vai me entender sem julgar. Ela vai simplesmente me ouvir e me receber. Então começa sempre a partir daí. E entendendo a necessidade da pessoa, eu vou escolher quais os instrumentos que estão mais alinhados com aquilo que ela está precisando. Então, dando um exemplo prático, assim, se ela está com falta de energia, eu vou buscar instrumentos que tragam mais energia. Por exemplo, um tambor xamânico.
vou fazer algo que possa ativar os centros dela. Eu trabalho muito com a observação dos chakras. Então, observando que eu vou tentar trabalhar mais o solar plexus, os primeiros chakras mais para baixo, para que ela possa criar essa energia vital para poder encarar o desafio dela, por exemplo. E durante a sessão, então, eu uso outros instrumentos para poder levá-la para esse lugar de tranquilidade. E muitas vezes é um mergulho tão profundo que as pessoas acessam um estado de... É um sono que não tem sonhos. É um estado de profundeza mesmo. E que muitas vezes você... Tipo um transe, assim? Não chega a ser um transe porque a pessoa ela não tem... eu não usaria essa palavra. Seria assim, um estado de relaxamento tão profundo que você consegue fazer com que a sua consciência acesse outros estados. Então você muda a vibração do seu cérebro, né? E, consequentemente, da sua consciência também. Então você vai para um estado teta. Você vai, às vezes, para um estado gama, que são estados de extremo relaxamento. E ali, às vezes, você tem contatos com outras coisas. Às vezes você recebe mensagens. Às vezes você simplesmente se entrega. E ali, o corpo, ele tem um papel, ele tem um espaço. O corpo tem um espaço para fazer o trabalho dele, que é entrar em harmonia. Porque é isso que o corpo quer. Então, às vezes, o que a gente faz é simplesmente criar um ambiente seguro para que o corpo possa fazer aquilo que ele faz de melhor, que é voltar para a homeostase, que é voltar para esse centro. E quais, no geral, quais seriam assim, os benefícios do Sound Healing, no geral? Existem muitos benefícios que o Sound Healing pode gerar na gente. O principal que me vem, assim, é esse estado de calma interna para que a gente possa tomar decisões melhores. Então ele ajuda, por exemplo, em estados de ansiedade, que é muito comum. Digamos que ansiedade e depressão são os mais comuns que a gente tem, né? Que seria a nossa forma de ficar olhando pro futuro e pro passado e ficar preso nesses pensamentos em loop, né? Então ele ajuda muito nessas duas instâncias. Ele ajuda com o nosso sono, porque como ele traz esse equilíbrio, a gente consegue descansar melhor. E a gente sabe que o sono é a grande base de tudo. E tem diversos outros benefícios que vão variar de acordo com a necessidade da pessoa e também como cada ser humano é único, cada um também vai receber aquilo que está precisando. Então é muito amplo e é muito bonito de ver o processo de cada um. Eu vejo que a tomada de decisão também, né? Porque aquela coisa que tu falou, quando a pessoa realmente se acalma, tem aquela parte dela ali em que ela tá mais calma, ela consegue estar pensando e refletindo melhor nessa parte, podendo tomar mais decisões mais claras, né? Com certeza. Eu acho que, assim, principalmente quando a pessoa chega pra sessão e tem essa primeira conversa, é uma forma já de colocar isso pra fora e às vezes organizar esses pensamentos. Mas às vezes a emoção que tá presente, ela é tão forte que você não consegue receber o feedback do terapeuta, você não consegue receber aquilo que pode te dar uma luz e uma mudança. E aí você vê que depois da sessão, a pessoa ela recebe muito melhor. Porque ela tá nesse estado de calma interna, onde ela tem uma receptividade para receber, então, outras ideias. E assim também poder, a partir do mundo interno dela, ver as coisas de uma forma diferente. E você já vivenciou alguma experiência, assim, de cura, nessa parte que a pessoa realmente ficou mais assim? Já, assim, como eu falei, como o Sound Healing, ele leva muitas pessoas a esse estado de relaxamento tão profundo que você acessa outros estados de consciência. Eu já tive algumas clientes que acessaram, por exemplo, a mãe, que já não estava mais nesse plano, que estava em outro plano, e receber mensagens dessa mãe, e receber o acolhimento dessa mãe. Eu já tive gente entrando em contato com Deus, ou a deusa, ou, né, a entidade que acredita, e recebendo também esse amor universal. Então, não é uma regra, mas são situações sim que acontecem e elas são bem profundas e todo mundo sai muito mexido quando conecta com esses níveis de consciência mais altos. E se tu pudesse passar um recado, um conselho, enfim, que você sentiu no teu coração, tu pudesse alcançar o maior número de pessoas, o que você diria? Eu diria que o nosso trabalho como ser humano é evoluir, então a gente pode buscar várias formas de fazer com que esse processo ele seja mais gostoso, ele tenha um acompanhamento e a gente consiga chegar em lugares mais longe, porque juntos com certeza fica muito mais fácil. Então a minha grande mensagem é: não vá sozinho, busque ajuda, busque amigos, esteja ao redor de pessoas que também estão buscando isso e assim você vai conseguir chegar em lugares muito mais longe, muito mais rápido. Então foi esse o vídeo, muito obrigada, espero que você tenha tirado suas dúvidas sobre Sound Healing e fico super aberta e disponível caso você queira saber mais para entrar em contato comigo e assim a gente poder ir mais longe.